Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse culto maravilhoso, culto de unção, que na realidade é um culto de consagração de vidas para o ministério da obra do Senhor. Então é um prazer muito grande podermos juntos estar. Deixa eu ver aqui onde eu ponho aqui, que eu estou sem relógio, mais uma vez eu esqueci. Agora eu sei, viu, Marcela? Amém. Glórias a Deus. Amados, eu quero deixar realmente uma palavra, ministrar uma palavra, porque a palavra de Deus é sempre o principal. Você vir no culto na igreja, só para um evento, você alegra o seu coração, mas na realidade um templo, o principal objetivo dele é cultuar a Deus. Por isso que a gente sempre diz que nós não simplesmente, por exemplo, fazemos um casamento na igreja. O pastor Eduardo sempre diz isso, né? Nós fazemos um culto a Deus num casamento, porque em tudo nós queremos engrandecer o nome do Senhor. Então nós, nessa noite de consagração, queremos cultuar a Deus, e toda vez que cultuamos a Deus, queremos que Deus fale conosco também. Quero deixar uma palavra com todos, e uma palavra também que vá de encontro àqueles que estão nessa noite recebendo esta consagração, tanto a diáconos como a pastores. Então eu quero continuar, na realidade, a última ministração que eu preguei lá no templo há cerca de 20 dias atrás, na volta do encontro dos homens, que eu tinha 4 pontos e eu ministrei só 3. Então eu quero brevemente fazer um resumo e entrar no último ponto. Então eu convido vocês a abrir a palavra de Deus em Gênesis 49, que é o mesmo que nós já lemos há pouco tempo. E eu quero que todos que aqui entraram nessa noite recebam a palavra e pratiquem a palavra, porque esse é o nosso objetivo. Se viéssemos só aqui e consagrássemos as pessoas, seria gostoso, mas talvez a nossa vida saísse da mesma maneira que nós aqui chegamos. Mas a palavra de Deus nos muda, a palavra de Deus nos transforma. Vamos ler essa palavra de Gênesis 49, a partir do versículo 22, Gênesis 49, 22, que é a bênção de Jacó, o patriarca Jacó, o filho de Isaac e neto de Abraão, a bênção aos seus filhos, que são as 12 tribos de Israel. E aqui a partir do versículo 22 até o 26, ele vai então fazer a bênção a seu filho José, e é uma bênção diferenciada. Na realidade, 2 das bênçãos são diferenciadas: a de Judá, do filho que é Judá, porque de Judá nasceria Jesus, então foi uma bênção também um tanto quanto diferenciada. E depois a bênção de José, que foi aquele que se destacou entre todos, e isso é dito na própria bênção. Então vamos ler esses versículos para meditarmos na palavra, e depois da palavra então nós podermos fazer a consagração desses homens e mulheres de Deus já separados. Gênesis 49, 22, diz assim a palavra de Deus: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem.
O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até em cima dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi aquele que foi distinguido entre seus irmãos. Então, nesta bênção mostra, na realidade, a história, o ministério, o caminhar de José. Aqui evidentemente que Jacó já estava no final da vida, e José já era uma pessoa bem sucedida, e já estava num grau em cima, bem alto, já da sua vida, tudo já tinha acontecido. Mas, amados, nós quando ministramos tempos atrás, nós então falamos acerca de como fazer diferença, como nós vamos fazer diferença no mundo de trevas. E nós falamos bastante acerca de que o cristão, ele foi chamado para fazer diferença, ele não foi chamado para ser uma pessoa comum. Então, por isso que o cristão sempre chama atenção. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo tantas vezes, qualquer coisa que muitas vezes no meio até de ímpios, você faz alguma coisa um pouco diferente e que não condiz muito com a palavra de Deus. Alguém fala: ué, e crente pode fazer isso? Você não disse que é crente? E crente faz isso? Então nós somos muito cobrados, e tem gente que fica bravo, se aborrece, mas isso é natural. Quero que você saiba que o cristão, ele é chamado na palavra de Deus como aqueles que são, ou aquele que é individualmente, a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos aqueles que vamos realmente nos distinguir se nós formos realmente um cristão genuíno, um cristão autêntico. Nós não vamos ser uma pessoa comum, nós vamos ser, assim como José, alguém que se distinguiu dentre os seus irmãos. Nós vamos chamar a atenção, porque nós somos aqueles que vamos levar luz, nós vamos clarear, e não se coloca uma luz debaixo da mesa, nem debaixo da cama, não se esconde. A luz vai estar sempre no lugar de evidência. Então, quando a gente está numa festa, quando as pessoas sabem que você é realmente um cristão, está todo mundo de olho em você, gente, pode ter certeza disso. As pessoas estão ali olhando para você que é crente, a não ser que você seja um cristão espião, aquele que antigamente usava aquelas bíblias pequenininhas para ninguém ver que ele era crente, a Bíblia de espião. Hoje é mais fácil de esconder, porque a Bíblia está no celular, então se tornou mais fácil ser um crente espião. Mas nós somos chamados para brilhar, amados. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E, amados, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos ver várias pessoas que são referência. Mas José foi uma pessoa na Bíblia que realmente, até na sua bênção, o seu pai mesmo citou, ele foi distinguido dentre os seus irmãos. Ele foi uma pessoa diferenciada aqui nesse mundo. E amados, a gente então tem que olhar para José, e nós olhamos e falamos dos passos que José deu nesse mundo, nessa vida, para ser realmente um homem de Deus, uma pessoa de Deus diferenciada. Então, nós entendemos que estamos num mundo que conspira contra todos aqueles que são cristãos. Há um sistema que quer que a nossa luz seja apagada. Há muitos obstáculos, há muitas dificuldades para nós realmente continuarmos sempre brilhando
como nós somos chamados por Deus e como é o propósito de Deus para as nossas vidas. Em tudo o que fazemos há muitos obstáculos, mas, amados, nós então falamos de 3 passos, porque José é o exemplo de alguém que deu os passos e venceu toda a oposição, toda a tentativa de detê-lo como um homem de Deus e de não permitir, toda a tentativa de não permitir que ele avançasse segundo a vontade de Deus. Então nós olhamos esses 3 passos e eu quero citar esses 3 passos, né? E hoje o 4, mas o primeiro passo que eu falei, eu até deixo aqui para aqueles que estão sendo ungidos, principalmente os pastores. O primeiro passo é o senso de continuidade, amados. Quando a palavra de Deus diz assim na bênção, só fazer uma menção que eu estou esquecendo aqui. Essa mensagem, ela é baseada no livro do pastor Danilo, que eu indico a todos, o meu pastor, né? E ontem, na realidade, já quando eu orava, né, eu falava, poxa vida, eu estou falando a mensagem do meu pastor, né? E veio assim, né? O meu pastor ora por mim, e eu não tem problema nenhum eu falar aquilo que ele fala, não tem problema nenhum vocês repetirem até as mensagens que os seus pastores pregam. Nós temos direito a essa unção flui pela nossa vida, a mesma unção, a unção que nós temos aqui hoje, amado, é uma unção que flui lá do ministério da comunidade cristã de Ribeirão Preto, do nosso pastor, que é o pastor Danilo, que flui pelos demais pastores que tanto têm nos abençoado, como Valdir e Roseli, como João André, né, e Nádia, que tem abençoado tanto, como o pastor Antônio e a Cláudia, né, Ana Cláudia já pregou, já ministrou, e todos os outros, os filhos, né, dos pastores que têm fluído nessa unção para os jovens, né, que estiveram aí agora, filho do Moisés, os filhos do João André e Nádia, que estiveram abençoando. Então, amados, é um prazer ministrar acerca desse livro, e aliás, para mim, amados, um livro extraordinário, é mais do que um livro para ler, né, para gente que está no ministério. Você que é líder de célula, você que é pastor, amados, tem que ser uma cartilha para a sua vida esse livro. É lógico que eu estou contextualizando e falando acerca de cristãos acima da média, mas o livro, o tema é liderança acima da média. Então ele é escrito mais propriamente para líderes, mas serve para todos nós que somos cristãos. Então é baseado, é lógico que eu contextualizo e também pego ora a Deus, porque algumas coisas que não é 100% aquilo que está escrito, mas se vocês lerem, vocês vão ver que é bem parecida, a mensagem tem a mesma unção. E a primeira coisa então, amados, é essa aqui, o senso de continuidade que eu falei. José, ele é um ramo frutífero, ele não é simplesmente uma árvore, algo isolado. Esse termo ramo, amados, é algo que depende dos nutrientes de uma árvore. E, amados, Deus, ele é um Deus geracional, né? É um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É isso que diz a palavra de Deus. Então há uma continuidade. Quando nós estamos ungindo o pastor, nós estamos transferindo uma unção que nós já recebemos e estamos transferindo. Quando ungimos, consagramos pessoas, nós estamos transmitindo algo que recebemos. É comum as pessoas dizerem na vida, eu vou começar tudo do zero, eu vou começar do zero. Amados, eu quero dizer que espiritualmente ninguém começa nada do zero, sabe? Se for começar do zero, a primeira coisa que tem que fazer é deixar a Bíblia de lado, né? Porque a Bíblia, ela é a nossa referência, mas ela fala de continuidade, ela fala de legado, amado. Nós até temos uma frase lá na nossa igreja, muitas histórias, um legado. Por quê, amados? Porque Deus é um Deus de continuidade. Então quando nós enviamos um pastor, que nem nós enviamos o pastor Luiz e a pastora Roseli lá para Ouro Fino, eles não vão lá começar do zero, algo não, amados, eles vão dar continuidade
há algo que já foi começado na vida deles. Não é um ministério diferente, é o mesmo ministério que vai se expandindo. E assim é com pastores que são ungidos. Eles têm que ter uma identificação ministerial, amado. Eles têm que ter uma identificação com os pastores, senão é uma fraude. E nós somos muito cautelosos nisso. Escolhemos e selecionamos pessoas debaixo de oração, amados, mas também nós estamos muito mais do que ungindo pessoas que nós escolhemos. Nós estamos escolhendo pessoas, primeiramente, que já foram escolhidas por Deus. E outras, antes até de ser reconhecidos por nós, líderes, já foi reconhecido pelas próprias ovelhas, pelo rebanho, pelo ministério, já foram reconhecidos. Então, é mais uma confirmação daquilo que todos já sabem, mas é porque eles têm uma linhagem, eles não vão começar nada do zero. Eu vejo o pastor que briga na igreja, discorda, se rebela, porque não gostou disso, daquilo, eu vou começar tudo do zero. Amado, está tudo errado. Cuidado com a igreja que começa do zero, viu? Porque o cristianismo só chegou até nós por pessoas que tiveram esse senso, esse entendimento de continuidade, que Jesus começou uma obra aqui na terra, e aí passou para os seus discípulos, e os discípulos escolheram pessoas, encontraram pessoas, e formaram, e foi passando, foi formando a igreja, e a igreja, amado, foi passando um para o outro aquilo que Jesus fez, e que viram em Jesus, e foi passando, as pessoas foram crendo, recebendo e tendo senso de continuidade e passando para outros. Assim é, amados. É como o cristianismo é como uma corrida de revezamento, aquelas de bastão, né, de revezamento, que a pessoa vai correndo, o outro torce para ela chegar sem cair, e aí ela recebe o bastão e ela continua, e quem ficou para trás fica torcendo para os outros. Amados, se soubesse como eu agora que estou aí já cumprindo a minha carreira, né? Hoje eu estou mais auxiliando aqueles que estão correndo aí, né? Foi uma beleza esses dias de preparo aqui, né? Antes eu ficava estressado, aí eu só dava uma passadinha aqui para dar uma olhada, e eu vi o pastor Eduardo estressado aqui, eu dava risada, né? Agora eu não sou mais o tiozinho estressado, agora tem outro. Então, assim é a caminhada, mas pessoas que creem e vão pegando o bastão, e é assim, você que tem uma célula, você ali vai formar pessoas para multiplicar, mas para ser outro líder, e você vai dividir o bastão com essa pessoa, e vai correndo, e vai chegando, e aqueles que passam o bastão ficam torcendo para o outro, para fazer tudo certinho, para não errar, e assim é o cristianismo. E hoje nós estamos dando um bastão para as pessoas correrem ao nosso lado, uma igreja que está correndo para fazer a obra de Deus. A segunda coisa que eu falei, amados, é ouvir Deus, e nesta bênção, nesse versículo 22, diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Nós precisamos, amados, não dá para fazer a obra, amados, sem nos conectarmos a Deus. Nós usamos um exemplo do celular, do smartphone, que é tão útil para nós, amados, mas o tempo principal dele não é quando a gente está usando, é o tempo que ele está parado, aparentemente parado, mas ligado na fonte, recarregando ou carregando as suas forças. O tempo que paramos, esse tempo que vocês estão aí parado, né, com essa carinha aí que eu não sei se está sorrindo, sério, mostrando a língua para mim, mas que você está aí olhando para mim aqui, é o tempo, amados, mais precioso na presença de Deus. É o tempo que você está carregando, você está parado, recebendo, amados, o tempo que nós líderes, e não adianta ter a pretensão de ser um líder, linha de frente, um pastor de uma igreja, sem uma vida, sabe, de contato contínuo com Deus, sem parar na presença de Deus,
precisamos aprender, amados, a recarregar, porque senão, assim como um celular que está meia boca, meia carga, um pouquinho, a pessoa se levanta de manhã, você olha no seu celular, 20% de carga e você não tem como carregar, aí no meio do dia você sabe que ele vai parar, e às vezes você está falando algo importante com alguém importante, transmitindo uma mensagem e ele pifa. Assim, amados, tem sido muitas pessoas na obra de Deus, estão no pique, estão no gás, e de repente você vê no meio da carreira, não cumpre, porque apaga, porque não carregou, descarrega, perdeu o pique, amado. Então nós precisamos aprender a estar junto à fonte. Esse é o segundo, amado. E eu falei uma frase, até me mostraram quando eu cheguei aqui no encontro, no culto da manhã, né? Eu dei uma passada aqui, o Giovanni pegou e falou: pastor, o que você acha dessa frase? Olha que bonita, né? E eu olhei e falei: nossa, que legal. Depois, poxa, eu falei essa frase hoje de manhã, né? Na realidade, eles estavam brincando, mas numa geração, amado, conectado à internet, às redes sociais, amados, que são internet que é usado, muito usado pelo anticristo, amados. Sabe, ela é importante, mas é muito usada pelo anticristo. Tem muitas coisas contrárias à fé em Jesus Cristo ali, amado. E isso tudo é anticristo, amado. Sabe, não é simplesmente um ser chifrudo. Tudo aquilo que, né, com rabo, né, não é só isso, não. Anticristo é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, amados. Tudo que é contra o cristianismo é anticristo. E é tão usado, amado. Uma geração que está conectada na internet, amados, nós precisamos estar conectados a Deus e ensinar as pessoas a se conectarem a Deus, sabe, amados, é isso que nós precisamos. A terceira coisa que nós falamos, amados, é transpor os obstáculos, né? Quando aí na bênção diz assim, né? No próprio versículo de número 22, seus galhos se estendem sobre o muro. Amados, esses muros são os obstáculos na vida de um cristão. Acha que é fácil você falar: eu sou cristão há tanto tempo e graças a Deus estou firme e forte na presença de Deus. Aqui os pastores estão sendo ungidos aqui, os diáconos estão sendo ungidos, amados, para eles permanecerem firmes e avançarem, queridos, nunca recuarem, queridos, eles precisam aprender a superar os obstáculos que essa vida impõe, amados. Tantas decepções, tantas provocações, tantas coisas que nós sofremos no ministério. Então é muito difícil, as muralhas vão se levantar para tentar impedir o avanço de Deus na vida de uma pessoa que brilha, sabe, as muralhas se levantam para a pessoa recuar, sabe, na sua fé, para a pessoa não avançar. E nós, amados, precisamos olhar para o alto, precisamos olhar para Jesus, para podermos transpor, sabe, os montes, as muralhas que se levantam, e jamais parar no meio do caminho, e sempre avançar em nome do Senhor Jesus. Saibam, muralhas se levantarão, aprendam a superar tudo isso em nome do Senhor Jesus. E agora, amados, eu quero entrar no ponto que ficou para trás, que é o quarto ponto, ou hoje, a capacidade de reação. Na realidade, o tema dessa mensagem de hoje é a reação de um verdadeiro cristão. A reação de um verdadeiro cristão. Então, amados, nós precisamos ter essa capacidade de reação, e esse ponto, ele está no versículo 23 aí desta bênção. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Sabe, amados, nós precisamos entender que não tem jeito de não ser atingido, não tem jeito de deixar de ser ferido
na obra de Deus, e muitos, por serem flechados e feridos, amados, prefere parar de avançar e permanecer na mediocridade, ou na média, ou igual a todos. Ou seja, as feridas dos flecheiros de plantão, aqueles que atiram flechas, que nós podemos até chamar de dardos do inferno, tem feito muitos cristãos recuarem, sabe, muitos doentes, e nós precisamos atentarmos nesta noite, e eu quero deixar também para os pastores, para os diáconos, esta palavra. Não é fácil, amado, não é fácil, porque não existem super-homem. A unção não é uma vacina, já que está na moda falar de vacina, né? Não é uma vacina que vai tornar a pessoa um super-homem, uma super-mulher. Não, eles vão continuar tendo sentimentos, vão continuar, nós continuamos, amado, nos aborrecendo com tantas coisas, nós continuamos sendo feridos, nós continuamos sendo machucados. Quantos líderes aqui que nós temos, líderes de ministério, os nossos discípulos, quantos pastores, líderes de células, amados, sabe, toda vez que você quer ser um cristão autêntico, e começar a brilhar dentro de uma simplicidade, mas mostrando a glória de Deus, os flecheiros se levantarão, amado, os críticos se levantarão. Todo mundo pode errar, mas um líder não pode, para eles, não tem o direito. Quantas vezes, amados, nós vamos para casa e nós derramamos lágrimas. Quantas vezes nas nossas orações é mais do que um quebrantamento pela presença de Deus, mas é um choro de desabafo por feridas que nós recebemos. É tão difícil, amados. A gente que está aqui atrás desse púlpito é uma responsabilidade muito grande. Nós não nos atrevemos a subir aqui de qualquer maneira, mas nem sempre, amados, as coisas fluem como nós gostaríamos que fluísse. E é tão triste quando você sai e vê uma palavra de crítica, sabe, como se, hoje eu não entendi nada que o senhor falou. E quem ministra aqui sabe disso, da responsabilidade. Ou então, o senhor falou aquilo lá, mas o senhor falou aquilo porque o senhor conhece a minha vida, sabe? E você vai tentar explicar e as coisas piores, sabe, amados, não é fácil. Eu quero que vocês saibam, ser uma pessoa que faz diferença, brilhar, queridos. Não vão faltar os flecheiros que vão tentar te furar, te machucar, te ferir, e o que vai contar para nós, amados, é a reação, sabe? Então não existe super-homem, todos, seja ungido ou não, sofrem, amados, sofrem. Mas, queridos, a diferença é que aqueles que estão à frente, principalmente, aqueles que querem brilhar, têm que saber lidar com as flechadas e com as feridas que eles recebem. Todo cristão tem que saber disso, sabe? E eu diria que essa é a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa fracassada. Amados, o sucesso e o fracasso não é aquilo que muitos afirmam. Tem mais oportunidade aquele, tem mais oportunidade aquele outro. Não, não é isso. Mas é o que você faz com as flechadas que você leva. É você saber lidar com as oposições, com a contradição ou com os flecheiros de plantão. Aí vai determinar, porque a oportunidade, queridos, todos têm igual. Como nós queremos líderes, como nós queremos pastores, graças a Deus, como diz o pastor Eduardo sempre quando a gente conversa,
Sabe, é até difícil selecionar alguns para ungir, porque a nossa igreja é um lugar de muita gente fiel, queridos, sabe, é um lugar de muitos pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus. A diferença de um que está sendo ungido e de outros que estão aqui é muito pouca, se é que existe, amados, sabe, é só uma questão do tempo certo, para aguentar mais e mais. Mas eu quero que vocês saibam que eu sempre conversamos com o Eduardo, a gente lembra, sabe, do tanto de líderes e pessoas cheias da presença de Deus, sabe, que torcem um para o outro neste ministério, para que o outro cresça. Amados, é uma coisa muito linda, sabe, é difícil, né? Às vezes a gente está conversando e fala, pastor Eduardo, mas essa pessoa, ela é assim, ela é ótima, ela faz isso. O Eduardo, ele fala, mas essa outra, e essa outra, a gente começa a ver todo mundo, amados, aí fala, meu Deus, né? E a gente sabe que tudo tem o seu tempo, né? Não podemos sermos pessoas levianas, como algumas igrejas que têm 50 pessoas e 45 pastores, né? Só para agradar todo mundo. Tem umas que têm 50 pessoas e 49 são ungidas na igreja. Amados, não é piadinha não, é verdade, porque eles usam a unção apenas para agradar pessoas que certamente têm o seu valor. Mas, querido, não é fácil, e nós precisamos entender que nós precisamos saber lidar com a amargura, nós precisamos saber, queridos, lidar com as flechadas. Aqui, amados, quando nós falamos de José que recebeu esta bênção, depois de já ter sido tantas vezes flechado, José foi flechado, amado, recebeu flechada o tempo todo. O tempo todo a gente percebe que ele recebeu feridas, sabe, mas ele nunca recuou na sua fé e no propósito que Deus tinha colocado no coração dele, porque Deus tinha dado sonhos a ele, amados, e sonhos que pareciam ser impossíveis, e no dia a dia parecia que os sonhos não tinham nada a ver com a vida que ele estava levando, mas ele jamais recuou, ele jamais desistiu, apesar de tantas flechadas, de tantas feridas na sua vida, amados. E essas feridas começou, sabe, muito cedo. Começou, sabe aonde, amado? Dentro da sua casa. Na sua casa, sabe com quem? Com os irmãos que ele tanto amava. Você olha para José amava os irmãos dele, sabe, amado? Ele tinha um amor muito grande pela família dele, ele servia seus irmãos, e ali, amado, com aqueles que ele amava, amados, começou então as feridas, as flechadas, amados, e essas feridas iniciaram-se, queridos, por coisas tão banais, por ciúmes primeiramente, por inveja de seus irmãos, e depois acabou, amados, num ódio mortal, a ponto daqueles irmãos quererem matar José, sabe, quererem tirar a vida de José. E, amados, nós então, quando olhamos para a vida de José, a gente percebe, amados, que a caminhada dele foi assim. Os irmãos o venderam, quiseram matar aí, Rubem, o irmão mais velho, o livrou da morte. Não vamos matar, nós não vamos ganhar nada com eles, com isso. Aliás, foi um livramento. Ele não queria ver o irmão morto, até porque Deus tinha um propósito. Aí jogaram ele no poço, depois venderam ele como escravo. Aí ele chega no Egito, amados, já pensou? Um adolescente, amados, um adolescente, calcula-se que ele tinha uns 17 anos, quando foi vendido como escravo, e ele chega então, 17, 18 anos no máximo ele tinha, quando ele chega no Egito, e lá,
amados, ele continuava sendo servo e sendo fiel, e com o olhar dele em Deus, não perdeu a fé. Ele foi exercer suas funções de servo, de escravo, na casa de um comandante egípcio chamado Potifar, e foi fiel em tudo, e pela sua fidelidade, amado, ali, uma mulher, a esposa desse senhor, a senhora, a chefe dele, sabe, quis agarrá-lo, e ele simplesmente fugiu por fidelidade ao seu Senhor. E, amados, ele foi novamente flechado, porque ele foi traído, ele foi jogado na prisão pelo seu Senhor, a quem ele fora tão fiel. Mas ele jamais desistiu, amado. Ele não se entregou a essas flechadas, essas feridas, sabe, amado, essas feridas, dessas flechadas que José tinha e que nós temos, amado. Ela não é simplesmente física, ela é na alma, ela é nos nossos sentimentos, amados. E porque a própria palavra diz que os flecheiros, eles aborreciam e provocavam amargura. Amados, é evidente que esses flecheiros que provocam amargura, na alma, aborrecem tanto que provoca uma amargura. Mas, queridos, o segredo de José era não recuar. Sabe, a palavra de Deus diz que apesar dos flecheiros que causavam amargura nele, diz que aí no verso 24, o seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai. Queridos, ele se sustentava em Deus, ele não recuava na fé, e ele continuava, amados, firme no propósito que Deus tinha para ele. Eu quero dizer, queridos, este é um grande segredo, é correr para os braços de Deus. Ele tinha amargura. Nós vemos muitas pessoas recuando, quantas pessoas que não param em igrejas, amado, porque elas estão ali até quando a pessoa fala o que ela quer ouvir. Quando os líderes começam a dizer algo que ela não gostou, ela fica amargurada e angustiada, queridos, e acabam sentindo-se ofendida, e fogem, e recuam, e vai começar do zero em outro lugar. Queridos, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu quero dizer aos líderes que estão sendo ungidos nessa noite: permaneçam firmes, mesmo diante dos flecheiros, sabe? Não tem nada a ver com capacidade, tem a ver, sabe, com um propósito de Deus na vida de cada um, e não são muitos que resistem, amados. Eu já vi pastor tão ferido que desistiram do ministério. Amados, não é raro nós ouvimos falar de pastores que se suicidaram. Quando nós lemos a carta de um pastor que se suicidou, eu acho que lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, amado, ele fala de sua amargura, ele fala das flechadas que ele levava do seu rebanho, e que ele não tinha suporte para aguentar tudo aquilo, e ele preferia tirar a vida dele. Eu quero dizer, amado, isso não é de Deus. Eu não sou juiz de ninguém, mas eu digo para vocês, sabe, ser pastor não é fácil não, amados, sabe, é uma das profissões, quando é contado como profissão no meio secular, avaliado como profissão, é uma das mais difíceis que existe. É sempre a primeira ou segunda mais difícil que existe. Mas, querido, eu tenho um prazer imenso de ser um pastor. A coisa melhor que tem é conduzir o rebanho de
Deus. Eu larguei tudo e continuo a largar para poder cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E assim são os pastores que são ungidos, são aqueles que sim, levarão suas flechadas, sabe, terão amarguras tantas vezes, mas saberão enfrentar e saberão levantar-se e continuar firme na batalha, se fortalecendo em Deus, como diz a palavra de Deus ali em Hebreus 10, ali pelo versículo 29, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas para aqueles que avançam para a salvação da nossa alma. Nós não podemos recuar, nós não temos o direito de recuar. Nós temos visto pessoas recuarem, ovelhas recuarem, líderes recuarem, amados, mas são pessoas que não sabem lidar com as flechadas. Às vezes, irmãos, sabe, pessoas queridas, pessoas amadas, são aqueles que vão nos decepcionar, são aqueles que vão causar feridas em nossa alma, mas que nessa noite você seja curado. E se você que está encontrando algum desânimo por feridas na sua alma, levante-se, caminhe em nome do Senhor Jesus, porque Deus te ama e Ele quer que você cumpra o seu chamado, que você atinja o propósito que Ele tem para você, porque Deus te dá sonhos. Então, queridos, o segredo de José então era esse: manter-se firme em Deus, continuar lutando, sabe, amados. E aqui fala de amargura. A amargura, queridos, é um direito que a pessoa tem diante do mundo, né? Mas que só prejudica. Tem gente que tem direito de ficar com raiva e até ficar amargurada, se nós formos ver humanamente. Mas, amados, ela só prejudica. É um direito que para muitas pessoas só traz prejuízo. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 14 e 15. Eu quero ler aqui, porque eu quero ler o 12 também. Eu só lembro o final que fala da raiz de amargura. Mas 12, 14 e 15 diz assim. Estou lendo aqui, mas Hebreus 12, 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queridos, raiz de amargura. Amargura é algo que nasce pequenininho, mas vai crescendo dentro de nós. Quando a gente vê, tem uma árvore. Amargura, sabe, uma pessoa amargurada é uma pessoa que acaba perdendo a alegria, perdendo o seu prazer e acaba contaminando outros com aquela angústia. Tem tantas pessoas amarguradas dentro de casa, vai deixando essa raiz ir virando uma árvore dentro dela. Então, queridos, quando somos feridos por atitudes ou palavras, sabe, pela lógica, nós temos, queridos, o direito de ficar magoado, sabe, ficar com ressentimento de outra pessoa. Mas você sabe o que quer dizer essa palavra ressentimento? Amados, essa palavra ressentimento é sentir de novo. Ressentir, sentir de novo. E quanto mais dura um ressentimento, mais você vai sentindo aquela dor, e pior você vai ficando, amado. Quanto mais tempo dura, mais longe nós vamos
da vontade de Deus, e amados, essa luz que nós temos que brilhar, ela vai se apagando, nós vamos perdendo o gosto, sabe? E nós vamos deixando de, na realidade o sal, ele dá gosto, ele realça, né? Eu, quando falei sobre isso, eu falei de uma picanha. Picanha é algo delicioso, mas uma picanha, amados, sem sal, ela é sem graça. O sal, ele realça. Queridos, toda vida tem um prazer, e o cristão é aquele que vai dar o prazer para aquelas pessoas que estão sem gosto, desgostosa. Agora, um cristão amargurado, amado, ele vai perdendo o pique, ele vai perdendo o gosto, querido, ele vai então ficando ressentido, sentindo, e vai se distanciando da vida de Deus. E eu quero dizer, amado, e vai deixando de lado a graça, vai se privando da graça de Deus. Queridos, a gente canta da graça. Hoje o Clebinho cantou um cântico novo aí, né? Alegre, que fala da graça, né? Amado, sabe o que é graça? Graça é a nossa fonte de vida. Uma pessoa sem graça é uma pessoa sem vida de Deus. Nossa, aquela pessoa é sem graça, ela não tem graça. A graça de Deus faz a diferença. E uma pessoa amargurada, amado, ela vai deixando de lado a graça, ela vai perdendo a graça quando ela é bloqueada pela amargura, que a amargura ela bloqueia a graça, amado. Daí, sabe, começa a vir desejos de vingança. Ela vai pagar com a mesma moeda. Eu não vou conversar. Sabe o que é ficar com raiva da outra? É se vingar. Virar a cara para outra, sabe o que é? Se vingar. É vingança. Quando alguém te ofende, você vira a cara para ela, você está se vingando dela. Sabe o que você está fazendo? Você está bloqueando a vida de Deus, você está bloqueando a graça de Deus, você está se privando e privando a outra pessoa da graça de Deus. Sabe, amados, a graça de Deus em nós é maravilhosa. Mas, queridos, a graça de Deus realmente só está em nós se ela fluir por nós. Nós temos que usar de graça para com as pessoas. Nós temos que abrir mão desse direito, querido, direito de ficar amargurado. Temos que abrir mão e temos que agir na graça para que a vida de Deus nos encha e que nós possamos derramar vida nos outros. Porque, querido, sabe, se não entra em nós, quando a amargura começa a demorar, amado, sabe, a graça está retida. Nós começamos então a ter esse desejo de vingança. Nós começamos, amado, a sentir angústia. E aí a pessoa, sabe aonde ela cai? No desânimo. Uma vez o pastor Eduardo pregou sobre a forca, né? É Amã o nome do cara? Né? Que ele fez para Mardoqueu, né? E acabou, ele fez a forca dele mesmo. E ele, nessa mensagem, que eu não lembro muito bem, mas ele lembra, quando a pessoa, ela está dentro da igreja, sentindo deslocada, ela começa a se sentir sufocada, mais sufocada do que ficar usando máscara o dia inteiro, isso sufoca. Mas quando a pessoa está ficando sem ambiente, ela está ficando sufocada, é porque ela mesmo está criando a forca dela. Então, sabe, amado, é isso, a amargura faz isso, ela vai sufocando a pessoa. Por quê? Porque é como uma forca que está se levantando, ela vai perdendo o ambiente, ela vai retendo a vida, ela vai retendo a graça, ela impede que a graça venha e flua pela vida dele. Amados, ter a graça de Deus é ter a graça para perdoar os outros, é ter a graça para amar, mesmo quando a pessoa não merece, mesmo quando ela merece vingança, amado, sabe, sem a graça, amado, que nos leva a perdoar, nós perdemos a luz de Jesus, nós perdemos o gosto deste mundo, nós deixamos, querido, de ser o sal da terra
e a luz do mundo. E o sal, quando se torna insípido, ele mais nada presta do que ser pisado pelos homens. É isso que diz ali em Mateus 5. Então, amados, sabe, deixa essa graça ser derramada sobre você. Deus derrama a graça, mas não a bloqueie. Decida perdoar. Hoje eu, sem querer, ouvi um pedaço de uma reportagem que é sobre aquela escola, né, creche, que o cara tocou fogo na cidadezinha lá perto de Montes Claros, né? O cara tocou fogo e morreram várias crianças, e a professora tão querida lá morreu, porque estavam todos trancados, e o cara meio pirado. Mas o que me chamou a atenção foi que a entrevista falava com as mães, e eu ouvi só 2 mães falar, não tive muito estômago para ouvir, e as 2 que eu ouvi, a pergunta que o repórter fez: você perdoa a pessoa que fez isso com a sua filha, ou com seu filho? Ela fala assim: perdoar? No dia que aconteceu aquilo, se eu encontrasse ele na frente, eu matava ele. Como que eu vou perdoar? As 2 falaram que não perdoam, porque elas perderam o bem mais precioso. Mãe que tem mais filhos, imagine uma mãe amargurada dentro de casa. Não é fácil, amado. Eu conto sempre uma história, porque eu conheci a pessoa que ela deu testemunho, e eu estava presente lá na igreja Cristo Salva do Tio Caso, muitos anos atrás, quando num assalto de banco em São Paulo, os ladrões entraram e renderam as pessoas, e a mãe, a esposa desse rapaz, com um bebezinho, casado há pouco tempo, uns 2 anos só, e ela com o bebezinho no colo, e o bebezinho com toda aquela movimentação, a filha, né, começou a chorar, e o ladrão do banco mandando ela calar a boca: faz essa criança calar a boca, faz essa criança calar a boca, senão eu vou matar ela, vou dar um tiro nela, faz essa criança calar a boca. E a criança não parava de chorar, e saiu para fora, e a criança chorando, o ladrão pegou a arma, colocou na cabeça da criança e deu um tiro. Matou a criança, a bala vazou e pegou no coração da mãe, que matou as 2. E muito interessante que alguns meses depois eu vi o pai, um jovem ainda, acho que era Vladimir o nome dele, e ele foi lá dar o testemunho, e ele falava com lágrimas nos olhos. Ele fala: eu sou um cristão, eu fiquei com muito ódio na hora, mas eu decidi fazer a obra de Deus, eu decidi levar vida para os outros, e com aquele ódio eu não conseguiria. Então eu decidi perdoar aquele assassino, e eu fui na cadeia, lá no presídio, peguei uma autorização, visitei ele, conversei com ele, e eu falei a ele que eu o perdoava. Na hora, acho que o bandido não ligou muito, mas ele perdoou. Aí, um tempo depois, esse ladrão saiu da cadeia, saiu do presídio convertido, e dando o testemunho do que aquele rapaz tinha feito, do perdão que ele tinha feito. Tem situações que não são fáceis, mas tem outras que não são tão difíceis assim. Amados, nós não podemos carregar uma amargura, sabe? A esterilidade ou a frutificação, elas são definidas pela capacidade de deixar atrás a amargura, querido. Quem não tem capacidade de deixar a amargura, por pior que seja o erro da pessoa, aquele que não tem a capacidade, a frutificação dele está condenada. Deus quer fazer de vocês todos pessoas frutíferas. Se vocês tomarem a decisão, Deus os capacitará. Sabe, Paulo ali em Filipenses 3,15, ele diz, sabe, até falando acerca de amargura, ele diz: eu decido, eu deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Aonde você quer chegar em Deus? Aonde você quer chegar na
obra de Deus. Sabe, amados, a palavra de Deus mostra muitas pessoas que perderam esse poder de frutificação por causa da amargura. Sabe, ali em 2 Samuel 6:23, é um versículo que diz assim, e 2 Samuel 6:23, diz assim: e Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia de sua morte. Amado, sabe o que significa filho? Significa a frutificação de uma mulher na Bíblia. Nesses tempos era frutificação, e aqui diz que Mical, ela morreu, sabe, sem frutificar, amado. Sabe, uma história que começou tão bonita, a história do rei Davi e de Mical, a filha do rei Saul. Saul tinha pedido para Davi: olha, você quer ser meu genro, quer casar com Mical, que era apaixonada por ele, e ele também amava a ela. E Saul então falou: olha, se você trouxer 100 prepúcios dos nossos inimigos, se for na guerra, guerrear, matar 100 filisteus, arrancar o prepúcio deles e trouxer 100, você casa com a minha filha. Amado, sabe o que ele fez? Ele foi para a guerra, matou 200 e trouxe 200 prepúcio e casou com aquela mulher que ele amava, sabe. Mas de repente o pai dela, o rei Saul, começou a perseguir a Davi, e ela então teve uma hora que ela tinha que decidir: ou eu fico do lado do meu pai, ou eu fico do lado do meu marido que eu amo. E ela ficou do lado do esposo, ajudou ele a fugir. Mas, amados, Davi foi embora, fugindo do pai dela, o rei Saul, e ele ficou muito tempo fora. E esse tempo, amados, ele ficou aproximadamente 10 anos fora, longe. Ela não sabia se estava vivo, se estava morto. O pai dela pegou ela e deu em casamento para outro homem. Era o rei, o pai dela, um tal de Paltiel. Amado, e Davi lá, nesses 10 anos todos, casou com mais 2 mulheres. Não, o rei podia casar, né? Ele casou com mais 2 mulheres. E sabe, amados, e daí de repente o rei Saul morre. Davi vem, assume o reinado, e ele então, ao invés de tratar a mulher dele com dignidade, manda arrancar ela do marido que amava, e que, pelo que tudo indica, tratava ela com muita honra. Foi lá, o marido, quando foram arrancar ela do marido, foram levando, o marido saiu chorando atrás, clamando pela esposa dele. Amados, e aí Abner, que era o comandante, falou: olha, vai para trás, senão você morre. Então ele foi obrigado a recuar. Foi o jeito, amados. Daí leva essa mulher para casa. Agora não era mais a única esposa, não tinha prioridade nenhuma, era uma princesa, era filha do rei, e agora era esposa do rei. Era para ser a rainha principal, mas ele não tratava com dignidade. Aí quando Davi vem entrando no momento de celebração ao Senhor, trazendo a arca, dançando, ela olha, a palavra de Deus diz que ela olha para a janela e olha com desdém. E quando Davi, o seu esposo, chega em casa, ela trata com desdém e fala: você não tem vergonha na sua cara, não? Andando e dançando na frente do povo, que falta de honra, falta de pudor. Sabe o que aconteceu, amado? Essa mulher, por causa de uma amargura acumulada por tantos anos, não procurou cura, não procurou ajuda. Ela acabou sendo amaldiçoada e deixou de frutificar. Queridos, a sua frutificação depende de você livrar-se sempre das amarguras causadas por aqueles que nos ferem. Então, amados, eu olho para José. José tinha tudo para se vingar quando ele tomou posse, amados, lá de ser governador. Queridos, ele mostra que o coração dele, ele enfrentava dor, ele tinha muita dor, querido. Quando ele vê os irmãos, ele sente aquela dor, e daqueles irmãos que os feriram tanto feriu ele. E, amados, ele, a hora que vai encontrar os irmãos, a palavra de Deus diz que ele tira todo mundo para fora do local onde eles estavam, e ele grita o grito da alma.
que o palácio, a casa de Faraó escutava os gritos de amargura, mas ele não se vingou. Ele disse para os irmãos: eu sei. Ele não esquece, amados, porque o perdão não esquece, mas o perdão leva à frutificação. E ele diz para os irmãos dele: eu sei todo o mal que vocês me fizeram, mas eu não trouxe vocês aqui para o mal, porque eu quero abençoar vocês, porque aquilo que vocês fizeram por mal, Deus usou para que fizesse o bem na minha vida, para que eu possa abençoar vocês. Amado, como que esse homem que foi tão ferido, que ficou tanto tempo numa cadeia, sempre traído, como que ele conseguia abrir mão dos seus direitos de amargura, de ficar amargurado? Sabe, queridos, no primeiro filho de José, que é descrito na Bíblia, quando ele dá o nome Manassés, sabe o que quer dizer Manassés? Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. É isso, eu não sei se eu anotei, mas Deus me fez esquecer, é o que quer dizer o nome do primeiro filho. E aí, queridos, eu já estou encerrando, o pessoal do louvor já pode se preparar. O segundo filho dele se chamou Efraim. Sabe o que quer dizer Efraim? Dupla frutificação, literalmente traduzindo, dupla frutificação. Eu quero dizer, queridos, a frutificação na sua vida sempre virá depois que você perdoar. A frutificação e a vida, ela fluirá sempre que você liberar o perdão. Aprenda a enfrentar as suas amarguras. Não seja uma pessoa desgostosa, que perca o gosto das coisas, que perca o prazer das coisas. Mas, queridos, saiba lidar com as feridas da sua alma, contra aqueles que te ferem. Jamais tenha vingança, nem por um dia. Eu, quando brigava com a minha esposa, às vezes a gente ficava um com o outro, dormindo lado B com lado B. Agora dorme lado A com lado B, lado A com lado A. Mas um num canto da cama e outro no outro. Uma semana sem falar um com o outro, e aquela amargura, e a vida de Deus não fluindo, porque quando você está com raiva do outro, as coisas não fluem direito. Não adianta. Não adianta, o caminho de Deus é a graça, e se você não flui na graça, você jamais verá a frutificação. Sabe, amados, você pode fazer diferença, vencer os obstáculos todos, sabe, e frutificar, perdoando em nome dos Deus. A amargura espiritualmente não é um direito, mas uma prisão. Livre-se dessa prisão em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, e que você receba essa palavra, e que nessa noite você decida viver pela graça, ser cheio da graça e abandonar todo o desgosto. Não ser uma pessoa amargurada, jamais, jamais. Lute, aprenda a lutar contra o seu sentimento, mesmo que o outro não mereça. Deus nos amou, e Jesus deu a vida dele por nós. O Pai deu o seu Filho, e o Filho deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, quando não merecíamos coisa alguma. Receba esse poder perdoador, receba esta graça na sua vida, e caminhe, porque Deus quer fazer de você uma pessoa frutífera. Não temas, porque é Deus quem fala contigo. Você irá até onde a amargura for deixada para trás. Você irá até onde a graça de Deus fluir da sua vida. A graça é um favor imerecido, é você dar algo para alguém que não merece nada. Então faça isso em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Dê glória a Deus.